Uma coisa que eu aprendi nessas últimas semanas é de que eu nunca devo julgar algo só pela aparência ou pela opinião popular das pessoas. Mas por que isso? Simplesmente porque eu assisti Jojo Bizarre Adventures e eu gostei. Ok, de início eu já queria avisar que isso aqui não é uma análise de anime. Eu finalizei Jojo e queria comentar uns pontos que chamou minha atenção. Então se você tava esperando aquelas análises engraçadas, haha, com dublagens e os caralho, esse vídeo não é isso. E se você nunca viu Jojo, ou tá assistindo, ou não pretende ver, relaxa que aqui não vai ter spoilers, e também eu só vou comentar coisas esteticamente de Jojo, e não sobre a história em si. Então qualquer um pode assistir esse vídeo sem nem sequer fazer ideia do que acontece no anime. Então é só isso, só pra avisar mesmo. Quando Jojo literalmente virou um meme, quase todo mundo saía postando alguma coisa relacionada ao anime, seja aquela música desgraçada com algum vídeo relacionado, ou alguma imagem ou print da internet fazendo referência àquela famosa cena do Jill e do Jotaro se preparando pra lutar. E sinceramente naquela época isso só fez eu me afastar completamente do anime, porque eu tenho uma pequena ideologia que pode parecer besteira pra vocês, mas eu não gosto de me envolver com conteúdos em que todo mundo comenta sobre. Então levando em conta que eu assisti Jojo só nesse ano, eu levei um tempão do cacete pra ter a disposição de assistir. Mas enfim, depois de ver tanta opinião boa vindo de conhecidos e de pessoas que eu acompanho na internet, eu finalmente assisti, e minha experiência assistindo foi melhor do que eu imaginava. Na minha opinião, se não fosse pelo visual incrível de Jojo, ele talvez nem seria o que é hoje. Até porque a história do anime em si não é nem um pouco inovadora. É só mais um shonen de lutinha feito pra moleque punheteiro. Tendo como uma das únicas diferenças mesmo os stands, que é literalmente o que forma Jojo. Tanto que a primeira e a segunda parte não tem presença nenhuma de stands e são as que eu acho mais chatinha. Porque se for parar pra olhar pra um lado mais crítico comparado às outras 4 partes, a primeira e a segunda pode ser facilmente esquecida. E não, eu não tô falando que elas são horríveis ou que elas não importam. É só que pra mim não tem nem comparação. Tanto que quando o autor do Jojo, o Hirohiko Araki, começou a usar os stands como fonte principal pro enredo da história, ele abandonou quase que por completo aquele conceito de vampirinho e poderzinho vindo do soco a soco, que é o Ramon. E isso é uma coisa tão evidente que até o autor reparou que isso seria algo genérico. Até porque Jojo surgiu tendo como inspiração um mangá de luta chamado Hokuto no Ken, e dá pra perceber isso pelo próprio visual do protagonista da parte 1, que é literalmente idêntico ao protagonista de Hokuto no Ken, é sério, olha isso, é literalmente a mesma coisa. E era até um ponto que me preocupava um pouco, porque o começo do anime é tão fraco que eu quase dropei dele, porque sinceramente era muito ruim. O bagulho parecia novela mexicana e o protagonista, que é o Jonathan, era porra de um bundão do cacete. E desculpa se você gosta dele, mas ô moleque chato, hein? Porra! Mas graças à minha força de vontade por eu ter aguentado assistir, eu consegui perceber uma evolução absurda nas personalidades dos personagens. Porra, que palavra difícil. Que é uma coisa que eu te garanto, cada parte vai tendo seu protagonista com uma personalidade única. Jonathan é o justiceiro certinho que dá nos nervos e é chato pra caralho. Joseph é um malandrão fodão engraçado pra caralho que é por muitos considerado o melhor Jojo. Jotaro é o serião pica overpower. Jozo que é o gente fina amigão da vizinhança. Giorno é o calado gentil sonhador. E a Jolyne é a gostosa. Cada um tendo sua própria personalidade, o que deixa cada parte bastante diferente uma da outra, fazendo com que seja difícil até mesmo de enjoar. Mas a coisa mais importante disso é que não é só os protagonistas que têm um foco e uma personalidade distinta e interessante, mas também os personagens secundários e coadjuvantes também são bastante aproveitados no anime, o que é uma coisa excelente, porque eles não tacam só um personagem na tela só pra tapar buraco e depois não explora ele. E pode ter certeza, cada personagem que aparece vai ter no mínimo um episódio só pra focar nele. Isso fica bem mais evidente na parte 3 e na parte 5, onde o protagonista tem uma equipe. Na parte 3 tem o Polnareff, que é aquele cara atrapalhado e engraçado que só se mete em confusão. O carisma dele e o foco que ele tem acaba sendo maior até mesmo do que o próprio Jotaro, que é o protagonista da parte 3. E ele é tão bem aproveitado que acabou virando o personagem favorito de muita gente. E na parte 5 a gente tem o Butcharat, que tem aquele pique paizão da equipe, gente boa pra caralho e que tem uma história triste pra um cacete. Ele também tem um enredo tão bem explorado na parte 5 que a gente acaba esquecendo que o Diorno é a porra do protagonista. Isso é maneiro pra um caramba, porque passa a ideia de que o protagonista nem sempre vai conseguir se virar sozinho. Mostra que ele precisa dos parceiros dele pra conseguir vencer em ocasiões específicas. E eu sei que isso pode soar como o poder da amizade, mas é bem melhor ser assim do que só tirar um poder aleatório do fundo do cu e vencer o inimigo. E é até por isso que minhas partes preferidas é a 3 e a 5, justamente porque é muito foda ver a equipe deles se sobressaindo mais do que deveria, mostrando realmente o porquê deles estarem ali, que é ajudar o protagonista a vencer as batalhas. Mas um dos problemas dessa obra que me incomodou é que ela enrola demais pra chegar no ponto principal, tipo a parte 4 que só foi apresentar o vilão verdadeiro lá pelo episódio 12, sendo que a temporada tem 39 episódios. E o que aconteceu antes disso? Absolutamente porra nenhuma. Não que eu não goste dos episódios que não tem foco na história principal, eles são bem divertidos e tal, mas porra, precisava mesmo encher tanta linguiça? São episódios que basicamente não muda nada na história e só tá ali mesmo só por existir. Diferente da parte 5, em que também tem 39 episódios, mas a diferença é que desde o começo a gente sabe quem é o vilão principal e que cada episódio é um complemento do outro. E eu não sei, é só mesmo uma opinião pessoal minha, que talvez alguns concordem e outros não, mas tá aí pra quem quiser, né?
Em geral, a maior coisa que se destaca em Jojo é sua arte única e marcante. Um estilo que te faz olhar pra qualquer personagem e já faz você saber de cara que ele é de Jojo. E isso é uma coisa muito louvável, porque a identidade visual e o design de um anime pode deixar ele bem mais lustroso e chamativo. Animes como One Piece, Boku no Hero, Chainsaw Man, Hanako-kun e felizmente Jojo são obras ricas em sua arte e que com certeza são únicas e fogem daquele estilo de anime genérico que, cê sabe, quase tudo parece um Sword Art Online da vida. E tanto no anime quanto no mangá, o estilo de arte e o traço do autor sempre foi bem expressivo, seja com cenas bem dinâmicas, ângulos absurdos e poses exageradas, que, querendo ou não, é muito foda. E toda essa arte, todos os visuais, toda essa expressividade do autor na obra, não surgiu simplesmente por acaso. Isso foi evoluindo e aparecendo desde o início de Jojo, onde, por exemplo, no começo o estilo de arte era bem mais voltado à musculatura, com personagens fisicamente monstruosos. E não é à toa, na época em que o autor estava criando Jojo, a maioria dos filmes de Hollywood era com protagonistas trincado e musculoso. Então isso serviu de grande influência para a criação de Jojo da parte 1 até o início da parte 4. Isso porque na parte 4 aconteceu uma transição muito evidente no traço da arte. No começo, a parte 4 ainda tem aquele mesmo estilo com personagens musculosos e quadrado. Só que no decorrer da obra ele foi mudando drasticamente, onde os personagens agora por algum motivo ficaram mais magros e mais arredondados. Só que com a anatomia bem mais normal, vamos dizer assim. E o motivo pra isso ter acontecido é que o Araki é fã de moda. Deixando de ter personagens onde o físico era o que se destacava, agora o que se destaca são as roupas, que é inegável. Todo personagem de Jojo tem uma roupa excêntrica e bizarra, que nem o próprio nome do anime, né? E isso não é nem um pouco ruim, muito pelo contrário, foi mais um fermento pra estética única de Jojo. Essa semelhança toda foi porque ele queria assemelhar mais os seus personagens a modelos do que brutamontes feitos de carne, deixando eles mais magros e mais altos pra conseguir dar mais destaque às roupas que eles usam. E em 2010 o maluco fez até uma parceria com a Gucci, e se eu não me engano com a Glam também, pra você ver o nível que Jojo chegou. E até mesmo as tão famosas Jojo Poses, que é conhecida por praticamente todo mundo e é considerada referência mundial em um monte de outros programas, teve inspiração em fotos de modelos e em revistas famosas, tipo a da Versace, Vogue e Moschino. Mas seria muito pouco se parasse por aí. Não só as Jojo Poses são referências, como também os nomes dos personagens e dos stands veio de músicas, bandas ou cantores famosos, como Killer Queen, que é um stand que teve seu nome inspirado numa música da banda Queen. E além disso, o Killer Queen tem uma habilidade chamada Bites the Dust e Heart Attack, que são músicas do Queen. E mais lá pra frente, na parte 6, tem um stand chamado Bohemian Rhapsody, que, você já sabe, é outra música do Queen. E não para por aí, temos o Vanilla Ice, que é inspirado no rapper lá que eu acho que todo mundo conhece. O Higashi Kato Jobim, que eu tenho absoluta certeza de que ele teve inspiração no Tom Jobim daqui do Brasil, já que o Araki usou uma pose do Cazuza pra fazer uma Jojo pose, então não duvido nada. Tem o Crazy Diamond, stand do Josuke, que é inspirado na música Shine On You Crazy Diamond do Pink Floyd. Red Hot Chili Pepper, que eu não preciso nem comentar. O Speedwagon, que na minha opinião é a melhor waifu de todas, também teve inspiração em uma banda com praticamente o mesmo nome. E tem uma cacetada de outras referências aí que se eu fosse parar pra listar todas, eu ia demorar no mínimo uns 10 minutos. E se você conhece Jojo e não lembra de ver, por exemplo, um stand chamado Killer Queen, é porque infelizmente você nasceu no ocidente, porque quando o anime veio pra cá, os nomes teve que sofrer uma mudança por causa de direitos autorais. Então de Killer Queen passou a ser Deadly Queen. Bohemian Rhapsody teve que virar Bohemian Ecstasy, eu não sei falar esse nome. E Vanilla Ice teve que virar Cool Ice, gelo legal. E não é ruim, não atrapalha em praticamente nada, mas é chato saber que as referências foram totalmente quebradas por causa de direitos autorais, é foda. E alguns designs de personagem em si também foram inspirados em pessoas famosas, como o Josuke, que teve seu design inspirado na do Prince, e o Yoshikage Kira, que teve como inspiração no Patrick Bateman. Não, tô zoando, teve inspiração no David Bowie, mas eu acreditaria se fosse no Patrick Bateman. E é por causa disso que Jojo é uma obra de arte. Não só porque a arte de Jojo é magnífica, mas sim porque ele incorpora culturas tão distintas em um único lugar. Seja o estilo de arte, as referências, as roupas dos personagens, as onomatopeias expressivas do anime e do mangá, tudo isso é o que faz Jojo um conteúdo maravilhoso de se consumir. E eu sei que tem muita gente que não dá a mínima pra isso e prefere realmente só focar na história e no enredo, só que mais uma vez, Jojo não tem uma história tão foda comparada de outras obras. Muito pelo contrário, a história de Jojo tem vários furos de roteiros. Tem ocasiões em que um momento da história que poderia ser muito importante é esquecido completamente e a gente nunca vai descobrir o que realmente aconteceria. Tem até mesmo poderes de stands que é mostrado uma única vez e depois nunca mais é usado. E olha que alguns eram os poderes apelões, hein? Não Kakyoin. Mas claro, tem momentos muito bons e marcantes pra um cacete. Você com certeza vai se imergir no universo de Jojo e vai sim ter empatia e se apegar a vários personagens. E eu vou dizendo também que se você tiver coração mole, pode até chorar, hein? Jojo foi feito com carinho e dá pra perceber isso. Pra fazer a parte 5, os caras viajaram pra Itália só pra conseguir detalhar mais o ambiente, construções e comida. Vale a pena assistir. No comecinho é chatinho sim, mas depois conforme as partes vão passando, vai ficando bem melhor. Assista Jojo, é muito bom.